Hey, hey. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Yeah, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor,
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita, que ninguém pode tirar. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abro a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Bom
dia, Bom Neizão. dia. Fala oi pro Marcelo. Fala, tudo E bem? aí, menina, você tá bem? Sim, Que bom, que bom. Acordou cedo hoje, hein, menina? espirro. É, ainda bem que não passa pelo... Vem cá. Pastor Marçal, ele chama. Eu? E aí, Neizão? Graças a Deus. Eu mandei para você lá, você viu? Tem que dissipar E... lá. Aí tem que ver que algumas linhas que ele criou, né? E Uhum. aí, o que que é preciso? É só você criar um texto do básico, né? Do que você tem de expectativa, aí a gente roda de novo, entendeu? Interessante. Ele vai direto. Ele pega os pontos-chave mesmo, né? Ah, E ele acaba que, tirando tudo aqueles rodeios nossos, né, na conversa, ele põe exatamente o essencial ali, muito legal. E aqueles eu fiz a desenhos ele faz verificação, sabe? automaticamente, Ney? Oi? Ele faz automaticamente? A gente faz dá o contexto, né? O contexto é o próprio vídeo, tá? Ou os vídeos. Nesse caso aí foram os encontros todos como você pediu, né? Então, tudo que falava do capítulo 14, a gente relacionou. Só um minuto, Marcelo. Oi, bebê. A vovó tá no banheiro, vem cá. Tá bom, deixa eu sentar aí então do seu lado, o vovô tá em reunião aqui, tá? Mas eu tô aqui, beleza? Aí. Pronto, a vovó chegou, Marcelo. A vovó chegou. O vovô não é muito bom nessa coisa. Então, eu estava te falando, a gente pega o texto original e aí você pontua para ele o que você quer destacar, entendeu? Qual que é o objetivo seu. E ele sempre vai se orientar por aquilo que você quer comunicar, né? Daquele texto, né? O que você quer dizer. Então, não é uma... Você não monta uma pregação e dá para ele, né? Você pega e só diz qual que é o objetivo seu, aí ele pega o texto ou a fonte, né, que a gente coloca para ele, e extrai daquela fonte tudo que está em torno do objetivo que você tem. E Sabe é que eu... legal, que ele tem um recurso lá, que depois que você estratifica isso, né, tem, por exemplo, um áudio do geral, aí você pode pegar e pedir para ele, olha, não quero que aponte isso, aquilo outro, em cima do próprio áudio. E ele pega e ajusta, entendeu? Aí depois do áudio que a gente gera aquela apresentação. Olha, Ney, se a gente fizesse um comentário dos livros que a gente discute aqui, ia ser tremendo, hein, Ney? Não ia ser não, irmão, é presente isso, nós vamos fazer, vamos criar um canal no Spotify ali e vamos depositar esses diários aí. Eu achei que faltou explicar, talvez, algumas coisas melhor, mas, Uhum, no geral, tá ótimo. É fazer uma uhum. revisãozinha, né, Ney? É isso que eu estou te falando. Ele gera primeiro, ele vai sempre gerar assim o mais estratificado possível, o mais objetivo possível. Né? Se a gente quer um detalhamento maior, aí você cria um textinho que aponte, né, que detalhe que você quer, que ele destaque,
ou aquilo que você quer suprimir do que ele reuniu. Lembrando sempre que o que ele faz é reunir aquilo que alguém escreveu, que alguém compartilhou e etc. Ele não tem sentimento, não tem decisão própria, ele não sabe o que realmente, né, está na intenção do nosso coração. Então, o que ele sabe é o que está escrito. É porque uma coisa que eu achei que faltou ali Uhum, é que, por exemplo, nós falamos da profecia, né? Como que uhum, ela era diferente das profecias de hoje, entendeu? Que ela era muito mais focada, uma palavra focada para a comunidade, para a igreja, do que focada para indivíduos, né? uhum. E essa explicação um pouquinho melhor seria importante, né, Nê? Ah, sim, é aquilo que eu estou te falando, Marcelo, aquilo que Deus está trazendo como direção, seja no macro ou no micro, a gente tem que ir conduzindo ele, entendeu? Não é induzindo mesmo, é intencional, né? Tem que ser intencional para ele. Você tem que dizer para ele o que você quer, entendeu? Ele tem essa autonomia do geral. Se você não falar nada, ele faz o geral. Então, a técnica que eu uso é essa. Eu deixo ele fazer o geral primeiro, para não tolir nenhuma coisa que pode ser que eu esqueça. Aí, depois, em cima disso, eu vou pontuando, como você falou, olha, faltou isso, faltou aquilo. Então, depois você só faz essa listinha do que faltou e do que não pode ser dito da forma que foi dito, e me passa que a gente roda de novo, tá bom? Que programa é esse, Ney? Não é um programa, ele chama de notebook, né? Notebook LM. Ele é da própria conta sua, do Google. É só você digitar Notebook LM, entrar com a sua conta do Google, ele é gratuito. E aí, Só que aí, tem. aí ele pega como é que chama? O áudio, ele pegou do áudio. Ele vai trabalhar com aquilo que eu colocar como fonte. Ele não é diferente dos outros. Ele não vai buscar o que o mundo diz ou que o geral diz. Ele vai trabalhar em cima do conteúdo que eu passo, ou das referências que eu passo. Então, isso tem uma garantia de você fazer, vamos dizer, dele não alucinar, né? Como diz a falha maior das inteligências essas gerais aí, é que às vezes entra essa alucinação, ele pega tanta fonte, tem tanta coisa falando, né, um contrário, outro a favor, etc., que ele acaba alucinando, né, e devolvendo um texto alucinado para a gente. E nesse contexto aí, é você que dá o texto para ele, você que dá a fonte, entendeu? Ele vai trabalhar com a IA em cima das fontes que você der, entendeu? É legal isso, muito jóia. Muito bom, viu, Ney? Ficou É, muito bonito, né? E o desenho também muito jóia, as ideias, né? uhum, mas é É isso bem, aí. bem concluído mesmo, né? É. E no final, vamos dizer assim, é isso que imagina, a gente usar essas ferramentas aí para propagar, né, aquilo que a gente tem recebido aqui, né, na naturalidade, né, gerar aqueles vidinhos de 5 minutos lá, ele vai estar bem compactado, mas ele vai estratificar a essência, né, que eu tenho feito lá no grupo Rabruta lá aquele grupão lá, é isso, eu pego e deixo ele trabalhar estratificando só o objetivo, faço uma curadoria ali, né, para ver se não tem nada fora, porque aí é um monte de irmão que está falando, né, e ele pega como se fosse verdade, tudo aquilo que está falando, né, então às vezes a gente tem que fazer essa curadoria para tirar as viagens, né, que tem nos comentários, mas cara, tem sido muito impactante. Eu vou te passar alguns para você ver
Que legal que fica. E sem nenhuma Passa o intervenção. nome do programa que eu vou atrás, vou experimentar trabalhar com ele. Gostei. Chama Notebook LM. É só você digitar isso aí, ele já vai te dar o caminho. Aonde que eu digito? No Google? Na conta sua. A hora que você abrir a sua conta Gmail lá, a hora que você abrir o browser, né? Põe a conta que você usa, o Massal, eu não lembro o número que tem depois, aquela conta sua e digitar LM, Notebook LM, tudo junto. Aí ele já vai entrar, pedir para confirmar se essa é nessa conta que você quer habilitar, e aí é de graça. Ele tem um limite de geração de vídeo, 3 vídeos por dia, áudio também acho que é uns 3. Então, a única coisa do gratuito é esse, ele tem limite de geração. Mas ele gera relatórios de análise, ele gera essas apresentações, ele gera infográfico, é uma ferramenta excelente, cara, para comunicar, né, qualquer coisa. Só para você ter uma ideia, é exponencial isso. Projeto que eu levaria aí 2, 3 semanas, eu faço em 1 dia e meio, 2. Entendeu? Caramba. É muito eficiente, né? É só a gente colocar inteligência nele. Vamos lá. Mas vamos lá para aquilo que Deus... Voltei? Eu apertei aqui alguma coisa, desligou. Eu também. Acho que apertamos junto. Sério? Mas estamos aí, vamos lá. Vamos lá, vamos ler o 15, do 1 ao 17. É o último capítulo, hein? Só mais uma coisinha nisso, mais como direção sua aí. Eu penso que, por exemplo, esses diariamente a gente cria nos 5 minutos lá, e depois a gente faz o do capítulo, que aí eu estudo, como você sugeriu. Como é que é? Não entendi. Explica de novo. A geração dos materiais aqui, ou seja, os notebooks aí, a gente gerar diário, né, de 5 minutos, e aí depois, no final do capítulo, a gente gera um estudo sobre o capítulo. Uma Entendi. ideia. Entendeu? Amém. Beleza, vamos lá. Peraí que eu não estou enxergando aqui. Deixa eu aumentar É aqui. que eu leia ou você? Não, eu consigo. Deixa eu só ajustar a tela aqui. Beleza. É o 15, né? Do 1 ao 19. Beleza. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Em Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porque alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo.
porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais. Ei, caramba, peraí. Saiu da tela aqui, peraí, mas... porque, onde eu estou aqui... Versículo 10. Mas Metade. pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim cresce. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ixi, Marcelo, lê o resto aí que não está aparecendo aqui para mim. Como é que é? O último versículo já acabou ainda. Já. É o Se a vossa 19. esperança em Cristo, se a vossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Bom, Paulo fala então muito ali, né, no 12, 13, 14, ele vem falando dos dons, né? Depois ele fala das manifestações dos dons, e aí depois ele fala no 13 do amor, e no 14 o que deveria se fazer numa reunião, né? Uhum. E aqui no 15, então, ele muda um pouco o assunto, já sai dos dons e fala sobre o evangelho. Uhum. Ele anunciou. E você vê, Ney, talvez o primeiro ponto que a gente vai destacar aqui é que o evangelho, ele é cristocêntrico, Uhum. né? E essa é a distorção que eu acho que a igreja hoje fala mais do Espírito Santo e não tanto de Jesus, né? Somente as igrejas carismáticas, né, Ney? Uhum. Porque aí já declara qual que é o foco deles, né? O foco deles não é a eternidade. O foco deles é poder, o foco deles
desculpa, eu estou julgando, né? O foco que eles trazem leva a valorizar as manifestações, e não o Cristo das manifestações, né? É isso que você está falando mesmo. Olha, Hoje, você pensar que o problema ali estava muito no culto estático, né? Do êxtase, das manifestações do espírito, as coisas sobrenaturais, né? E uhum, Paulo está aqui encerrando o livro, colocando Cristo como centro e não o Espírito Santo, né? Porque uhum, a igreja de Corinto estava valorizando muito os dons, muito as manifestações, muito o êxtase espiritual. E Paulo está corrigindo isso aqui. E aqui ele fala do evangelho, né, que é a base de tudo, a base das profecias e Cristo sendo o centro do evangelho, né? Então, uhum. isso é muito importante. Bem, Não, eu estou aqui, estou ouvindo. Ele traz a centralidade de Cristo aqui, né? Total, total. A repreensão, né? A exortação dele é isso. É trazer Cristo para o centro das ações, para o centro da fé, da crença, né? Para o centro da religiosidade não, para o centro da verdadeira religião, né? Para eles. E o mais importante, Marcelo, que eu vejo aqui, é que ele dá uma ênfase tremenda aqui ao Cristo vivo, não o Cristo que não ressuscitou, né? Colocando até que fim não, né? O início do evangelho, o início da pregação, o motivo da gente respirar, o motivo de estar reunido aqui é o evangelho. E o evangelho, ele nasce do quê? Da ressurreição, né? Da ressurreição. Ide, portanto, né? Tá depois de Jesus Cristo ter ressurreto, tá vivo entre eles, né? Por isso ele é tão detalhista aqui em falar, olha, eu não estou falando de mim, né? Isso é fato. Jesus apareceu, foi visto, foi visto, foi visto, foi visto, né? Então, em vários lugares, por várias pessoas, então, e Deus ressuscitou a Cristo. E ele está no vosso meio, ele é o centro de todas as ações, é o centro de todas as decisões, é o centro de tudo na nossa vida. Pelo menos essa é a mensagem e a exortação que eu leio aqui nesse trecho, né? Então, há concordo. o Ney, só uma observação aqui, há uma ênfase na ressurreição, né? Porque a Uhum. ressurreição é a prova de que Sim, Cristo realmente é Cristo, né? O Filho de Deus. Tudo. Mas o uhum. Evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e Uhum. foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Então, Uhum. eu só estou acrescentando que a O preço foi pago, né? mas que a morte dele é fundamental também. É a porta de entrada, fato, é fato, é isso Então, mesmo. a morte dele teve um propósito, né? É o sacrifício e, e nos Que nos tira toda a dívida, todo o pecado culpa, né? E a nos condena. torna filhos, né? Quer dizer, nós somos salvos pela morte de Cristo na cruz. Sim, sem dúvida. E recebemos a missão do Evangelho pela ressurreição de Cristo. E aí depois ele veio falando de que
teve várias testemunhas Uhum. que até hoje vivem. Hoje é pela fé, né? Hoje nos dias dele, lá no contexto. Olha que incrível, né, Marçal? Ele poder nominar pessoas que os caras poderiam fazer contato e testemunhar de fato que Cristo, que ele falou com Cristo, ter testemunho, né? O cara viu, alguns É, falaram, mas esses mais de 500 viram Jesus subindo, né? é, Na ascensão, né? esses 500 nos representavam, né? Era E, nós lá recebendo essa missão. e Paulo, bom, os apóstolos não só viram como conversaram, né, com Jesus, né? Isso é extraordinário, né? Você imagina Extraordinário. você conversar com Jesus ressuscitado, né? É algo Meu. impactante, né? E esse é o nosso desafio hoje, né? Quando está escrito lá, mais bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, ele faz menção a nós, né? E a todos que não viram. Então, nós não vimos a Cristo, mas o Espírito de Deus nos convence de tal maneira que a gente acredita nisso. E se nós acreditamos nisso, o desafio nosso é falar com Ele, é ouvir a Ele. Esse é o maior desafio nosso. Se cremos, nós temos que ter uma fé ativa, né? Uma confiança, não é, Deus está ouvindo lá no céu. Não, ele está ressurreto, vivo, andando no nosso meio, e pasme, né? É ele que é o comandante do evangelismo, é ele que determina a missão, o que fazer na missão, né? É ele que fala. Se nós estamos fazendo coisa errada, ou chamando aquilo de missão que não é missão, fazendo qualquer outra coisa que não tem a ver com o evangelho, como Paulo diz, né, aqui, o que acontece? É que eu não estou ouvindo a ele, consequentemente, eu não estou crendo, né, na obra completa do evangelho. E só um ponto que me veio à lembrança, Marçal, antes da cruz, né, antes da morte dele, não havia entendimento, né, sobre essa missão. E Jesus até disse, olha, quando você se converter, aí ele melhora um pouco o diálogo, né? Ali ele estava meio bravo quando ele disse, olha, quando você se converter, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas ele fala assim, olha, chegou a hora e daqui a pouco eu vou para o Pai. E o Pai vai mandar o Consolador. Aí vocês vão entender. Aí vocês vão compreender. Ele vos lembrará de tudo quanto eu vos ensinei. Então, e é o que de fato aconteceu. Depois da ressurreição, eles estavam reunidos todos num único lugar, e etc, etc, etc. E isso é, né, a propulsão, né, que nós temos que crer, que é o Espírito Santo, ele tem o papel de nos convencer, essa cabeça dura aqui, né? Mas uma vez convencido, a prova de que você está convencido é o teu movimento na direção do evangelho, da evangelização, a gratidão por realmente fazer parte de algo que os céus se moveram e queriam fazer, né? Os anjos queriam fazer essa obra. Então, será que realmente a gente está fazendo a obra? Essa é a pergunta. Será que realmente a gente está evangelizando? Se o que nós fazemos muitas vezes é fruto da nossa mente, daquilo que nós queremos, dos nossos projetos, né? E não de um falar com Cristo ressurreto, com Cristo vivo, que fala, que está falando. Rapaz, é um desafio, né? O mesmo desafio, a mesma exortação que o Paulo está dando lá para eles, lá está caindo aqui no meu coração. Ele está falando, o Evangelho é o centro do Evangelho, é Cristo morrendo pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que havia profecia sobre isso.
do servo Aham, sofredor, né? Isaías aham. 53, Sim. e ele foi sepultado e ressuscitou as Escrituras segundo as Escrituras. Quer É. dizer, ele duas vezes enfatiza que isso é cumprimento das Uhum. profecias do Velho Testamento. E o Evangelho, na sua síntese, o cumprimento dessas duas promessas, né? O Uhum. Evangelho significa a boa notícia, né? Então, o centro do Evangelho é o cumprimento dessas duas profecias, de Cristo morrendo e sendo pelos nossos pecados e sendo sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Então, Eu isso me lembrei, tem uma coisa que eu me lembrei aqui de novo, e é algo que sempre tem vindo ao meu coração, sabe? A definição do evangelho. Foi lá na. Eu já tinha ouvido várias vezes, né? Mas quando me pegou assim e cristalizou, foi lá naquele encontro lá com o Edilio, lá, né? Quando ele falou assim: olha, a história mostra que o evangelho era aquele cara, né? Que ia na frente do cortejo, anunciando a vitória, né, ou o domínio do general de guerra, né? Cara, aquilo foi tão forte para mim que até hoje, volta e meia eu lembro disso, porque esse é o nosso papel. É chegado o reino de Deus, está implantado o domínio de Deus estabelecido na terra para que nós venhamos nos voltar para o reino dele, né? O evangelho não é para que as pessoas tenham boa vida. O evangelho não é essa meia verdade de que Jesus te ama. É verdade que Jesus te ama. Mas o que eu faço com essa frase, se eu trazer para o meu coração, para a minha vida, para o meu umbigo, né? Eu estou me colocando no centro e não Cristo. Então, sabe, esse desafio de realmente levar o evangelho da forma que é literalmente, anunciar o Rei, o único Senhor, o único Salvador, o único caminho, a única verdade. E não nos dá uma versão melhor da nossa vida aqui na Terra, mas entender que a nossa vida não é aqui na Terra, que é o que ele finaliza lá, né? Se eu espero somente nesse mundo, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Então, o evangelho que temos anunciado é um evangelho muito humano. Não é o evangelho. Essa é a verdade. Porque nós estamos falando de melhor vida, de melhorar, de não sei o quê. Esse não é o evangelho. O evangelho é arrependei-vos, né? E se for meio durinho aí do coração, raça de víboras, arrependei-vos, convertei-vos ao evangelho, né? Então, é esse evangelho que a gente tem que tomar coragem. E é lógico, né? Não vamos fazer isso no nosso peito, né? Tem que fazer na direção do Senhor. Por isso, a ressurreição e a vida de Cristo, ela tem que ser ativa na nossa vida. Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que ouvir o Senhor, né? Aí muita gente fala assim: ah, como que nós vamos ouvir o Senhor? Como? Desse jeito que nós estamos fazendo aqui. O Senhor está falando através do texto, está falando através do irmão, né? E na integridade do irmão, o irmão não está trazendo nada para conduzir, para direcionar, ele está trazendo aquilo que Deus falou na vida dele, aquilo que Deus revelou ao coração dele, aquilo que Deus está limpando na vida dele, coração rasgado mesmo, né? Romanos, né, que diz lá, apresentei os vossos Ora, corpos como Romanos sacrifício, 12, 1. apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Agora, ele vai fazendo a descrição
de testemunhas, né? Como se fosse um julgamento. Aí fala, ó, tem essa testemunha, tem essa. E uma coisa interessante, no 8 ele diz, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. E aí é interessante que ele explica por quê. Por que que ele viu fora do tempo? Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu fiquei pensando aqui, por que que ele coloca esse porquê de ter visto fora do tempo, né? O menor dos apóstolos, né? E, no entanto, Paulo se tornou um dos maiores apóstolos, né? E ele diz assim que ele nem é digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus, né? Então, essas duas coisas, Deus não, Jesus, né, não chamou ele junto com os 12. Ele não foi escolhido entre os 12, né? Ele foi escolhido posteriormente. E ainda ele perseguiu a igreja. Então, ele coloca essas duas coisas, né, para dizer que ele é o menor dos apóstolos, né? E eu creio que aqui ele não faz por falar, né, assim, por falsa humildade, né, Ney? Ele realmente se considera. Reconhece. Ele reconhece, né? Uma coisa aqui que é interessante, mas só dentro dessa observação sua, realmente, se a gente não parar, você passa por cima do texto e não dá o valor que deveria dar. Eu vejo assim, olha, bom, primeiro tem a onisciência de Deus, né? Se Jesus chamou 11 e ele escolheu errado, não, né? Era para cumprir as escrituras. Mas Paulo vem preencher esse 12º lugar aos nossos olhos, né? Ou seja, o 12º apóstolo. Mas olha que interessante, ele fala aqui, depois do tempo, né, de maneira tardia, porque ele desejava no coração ter estado lá com os outros. Mas o que Deus revela aqui é que os apóstolos, eles não são somente aqueles que estavam andando com Cristo, comendo na mesma mesa, ouvindo ao pé da orelha, mas apóstolos também são aqueles que creem piamente no Cristo ressurreto, porque quem apareceu para Paulo foi o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, depois da cruz. E ele creu, ele deu ouvidos, o Senhor falou a ele, e um diálogo, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Foi um diálogo ali. E ele reconheceu que era Cristo, né? E o tardio dele, que naquele momento estava perseguindo os cristãos, pela religiosidade impregnada na mente dele, deixou de fazer efeito na vida dele, porque ele reconheceu a Cristo ressurreto. Então, Deus faz tudo perfeito, né? A gente podia chegar aqui e falar assim, não, apóstolos é só aqueles lá daquela época, né? Eu não estou falando dos apóstolos que se intitula aqui hoje, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do papel de apóstolo, da missão, né? Do compromisso de trazer o evangelho genuíno, o caminho de Cristo, de maneira íntegra, como Paulo fez. Esse é o apóstolo, né? Então, Existe no curso de teologia, eles falam, tem uns que defendem, porque os 12 apóstolos seriam apenas com autoridade mesmo, apostólica. Os 12 primeiros são os 12 que foram escolhidos por Jesus e andaram com Jesus, entendeu? E Paulo
ele se tornou um apóstolo porque ele, e aí é um dos critérios que as pessoas falam, que ele se encontrou com Jesus e Jesus o escolheu para ser apóstolo, entendeu? Então, ninguém mais pode ser apóstolos como eles foram, porque todos eles foram escolhidos e andaram com Jesus. A única exceção é Paulo, mas Paulo ele se encontrou com Jesus e foi escolhido por Jesus. Entendeu a ideia? A defesa teológica. Entendi. E ninguém mais tem a mesma. Por exemplo, Paulo foi revestido com essa autoridade de escrever, de colocar doutrinas, etc. Qualquer outro apóstolo posterior não tem essa mesma autoridade. Por quê, Ney? Eu vou te dar uma procuração. Tem que ser eu que tenho que te dar. Pessoalmente, vamos dizer assim, né? Então, o que aconteceu, o apóstolo é aquele que é escolhido e enviado com autoridade para te representar. Então, os 12 apóstolos, né? Só que Judas depois caiu fora, e colocaram depois Matias, os 12 apóstolos, eles foram escolhidos e autorizados por Jesus, vamos dizer assim. Jesus deu a autoridade apostólica, a procuração para eles representarem Jesus aqui na Terra. E Paulo foi escolhido fora de tempo, mas Jesus pessoalmente passou essa procuração para ele, vamos dizer assim. Você entendeu a defesa desse apostolado de Paulo? Sim, entendi. Tem a mesma autoridade. Por exemplo, senão, você vai dizer assim, Ney, eu tive uma visão de Jesus, tal. Então você agora tem uma autoridade apostólica, você vai escrever uma carta, vai colocar ensinamentos, etc. E tal. Não, ninguém mais tem a mesma autoridade do que esses 12 apóstolos, esses que foram escolhidos, andaram com Jesus e receberam de Jesus pessoalmente essa autoridade. O único que, fora do tempo, recebeu isso foi Paulo. No aspecto do início da igreja, do estabelecimento, né, ou da materialização, né, doutrinária, tudo isso, é bem isso mesmo a história. Mas se a gente projetar isso para o corpo de Cristo e para os dons, né, para os carismas, né, não é só apóstolo, não é só. Estou falando do autêntico, tá? Ou do dom autêntico. Não é só quem escreveu, no caso, os 12. Senão não teria lá, né, dado uns para apóstolos, outros para, né, pastores, mestres e etc. Então, existe o ofício de apóstolo, existe a missão ou o papel de apóstolo, que é aquele que recebe do Senhor, recebe do mesmo Senhor que o escolheu também, hoje, para dar o quê? É simplesmente ser a torneirinha, como você fala, da direção, da recuperação, não é nem direção, né? Direção quem dá é Cristo, mas de trazer o povo para o eixo, de trazer, né, as pessoas como Paulo trazia, os outros apóstolos faziam, né, no sentido dos dons, do corpo de Cristo, né, existe um ofício, uma ação de apostolado, mas não é essa que o povo está fazendo aí, requerendo o título, requerendo a autoridade, é porque sou apóstolo, eu que dou a direção. Não, não é. É o apostolado de Cristo, onde Cristo continua dando a direção, continua dando a revelação, e o carisma apóstolo, né, ele simplesmente faz o papel que o Senhor, né, deu para ele fazer. Então, o Ney, hoje, essa é uma grande... Acho que você está colocando o dedo na câmera, por isso que... O Ney, hoje, a grande polêmica é isso. Os caras estão se achando
apóstolos Isso. com a mesma autoridade. Não é. Paulo, Exatamente. Pedro, João, Mateus tinham, entendeu? Então, o que os batistas e presbiterianos defendem é, nesse texto aqui, E está correto. dizer que o Paulo, ele, além daqueles 12 escolhidos, Paulo foi escolhido fora de tempo, ele foi o único. E depois daqueles lá, nenhum dos apóstolos teriam exatamente as mesmas autoridades que os apóstolos iniciais. Existe agora o que a gente diz o ministério apostólico, mas são apóstolos com a mesma autoridade recebida por Paulo e pelos 11 ali que sobraram. É a autoridade de estabelecer a doutrina, né? A autoridade de estabelecer como nós devemos andar como cristãos. Essa autoridade realmente está aqui, né? Chegou na nossa mão aqui, ó, o resultado do trabalho deles, né? Como apóstolo. Chega à nossa mão. E esse movimento apostólico que saiu dos Estados Unidos e veio parar no Brasil, né? Uma vez eu liguei nos Estados Unidos para um apóstolo lá e eu chamei ele de pastor. E a secretária corrigiu. Não, is apostle, né? Me chamar de apóstolo. Aí já denunciou o imenso orgulho que está nesse... Os caras exigem mesmo. Então, a Misericórdia. própria Etioca, né, ela se colocou como apóstola e tinha que se chamar. E a partir do momento que você assume esse título, a unção vem. Entendeu? O René Terra Nova, ele, num evento lá em Manaus, ele ungiu 1000 apóstolos no Brasil. Chamou ali e foi ungindo. E tinha muita gente desses 1000 aí, a maioria ele não conhecia, nem sabia do testemunho, nem da vida dos caras de nada, e ele ungiu 1000 apóstolos sobre o Brasil. Aí, mais uma vez, mostra que a centralidade não é a dependência de Cristo. A centralidade é o quão poder eu tenho, e o poder que eu tenho, ou que se define como unção, né? Humanamente falando, entre eles, a unção que eu tenho é poderosa, e é intitulada, e é eu que tenho. É a mesma coisa que estava acontecendo lá com os coríntios, é a mesma coisa. A manifestação era muito mais valorizada do que a essência do Evangelho, do que Cristo. Esse é o perigo, não só dessa questão que a gente está estudando hoje, né? Mas é a distorção, é trazer a verdade de Deus para benefício próprio. Esse é a apostasia, né? Agora, é interessante, a gente tem que destacar aqui a humildade de Paulo, né? Sim, esse é o caminho. E o sentimento de ele não se sentir digno. Então, ele diz assim, é só por causa da graça de Deus, sou o que sou. Sim. E aí ele diz assim, eu trabalhei muito mais que todos eles. Parece uma exaltação, né? Não, não é. É uma prestação de contas. Ele diz, mas todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe, essa consciência, nem muitas vezes a gente se acha, né? Que a gente fez isso, a gente fez aquilo, que a gente... Muitas vezes você está sendo bonzinho.
A gente se acha. E a Misericórdia. consciência de Paulo, né? É, Não de que é a fiz. graça. Se eu fiz o que fiz, é por causa da graça. Se eu sou o que sou hoje, é graça de Deus, porque merecer eu não mereço. Olha só, né? É. Eu acho que hoje, bom, já venceu 5 minutos aqui, né? Eu acho que aqui tá coisa para a gente tem que começar a reconhecer mais a graça de Deus, né, Ney? Porque a gente se E acha, que a gente conquistou, que a gente tem com o braço forte, que a gente conseguiu isso, conseguiu aquilo, não. Deus me deu unção, Deus me deu unção para conquistar. Deus É, me deu sabedoria para conquistar. tem uma ilustração que diz assim que o pai foi fazer uma prateleira, né? E o filhinho de 6 anos de idade queria ajudar o pai. Aí o pai vai lá, pega a mão, fura junto com o filho, parafusa. O pai que faz tudo, e o filho lá, e aí quando termina a prateleira, fala assim, olha, pai, olha o negócio que eu fiz aqui, né, hoje. Ele acha que ele que fez, né? Mas Mas, ó, Marçal, uma coisa que você trouxe aqui, que é o fundamento, né, a essência do porquê Paulo tinha essa consciência, né, é a identificação de como ele se portava, a humildade dele. Então, a humildade é a fonte mesmo, é o cordeiro e ponto final, entendeu? Esse é o caminho, é a humildade. E nós não queremos ser humildes, por quê? Porque na nossa cabeça está tudo aquilo que você está recebendo de Deus e nos fortalecendo aqui, entendeu? E é isso aí, é o eu humano versus o divino, né? É isso, nós precisamos se render, e se render precisa ser humilde para se render, precisa reconhecer, senão não vai é a ter, imagem do senão não vai corpo. ter. Tem que ser testemunho do Cordeiro, tem que ser réplica, espelho do Cordeiro. Não no poder, não no trono, mas na essência da vida, servindo uns aos outros. Amém. Senhor, me perdoa, Pai, de mais uma vez olhar para dentro de mim e ver tantas coisas, Pai, que não diz respeito, Senhor, à humildade, que não diz respeito, Senhor, ao Senhor. E se não diz respeito à humildade, Pai, eu só faço aquilo que eu acredito. Se eu não creio que é a humildade que eu tenho que gerir em todas as minhas ações, em tudo que eu faço, e ela só vem de ti, só vem do Cordeiro, Senhor, meu Deus, a minha mente está poluída e meu ser decide de maneira enganosa. Eu confesso isso, Pai, e te peço, Senhor, só um milagre do Senhor para restaurar, ó Deus, essa consciência que Paulo tinha, essa atitude que Paulo tinha, de amar mais a ti do que qualquer outra coisa, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço perdão. Nessa manhã, Senhor, eu quero reconhecer a tua graça, Senhor. Que eu sou o que sou por causa da tua graça, Senhor. E que eu não sou digno de nada, Senhor. Pelo contrário, tanta carnalidade, Senhor, tanto pensamento impuro, quanta vaidade, quanto orgulho, egoísmo. Senhor, me perdoa por isso nessa manhã novamente. Quero confessar minha soberba, meu orgulho, minha vaidade diante de ti, Senhor. Que a gente se espelhe no Cordeiro, Pai. Cordeiro que morreu na cruz, que é a essência do Evangelho, Senhor. Perdoa pela carnalidade, Pai. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe, Marcelo. Avisa a turma amanhã, já avisa já.
Tá. Amanhã eu não vou poder estar, mas não esquece. Tá gravando automático, beleza. Não, tranquilo. Mas eu já vou avisar. Já. Até mais. Você vai falar o quê? Você vai ministrar sobre o Não, quê? vou Continuar? fortalecer Cordeiro. o cordeiro, o leão e o cordeiro. Aleluia. Eu gerei o material de lá, vou mandar para você, então. Tá Pra você bom. dar uma olhada. Tá bom? Falou. Amém. Até. Tchau.